Se você assistir os primeiros segundos desse filme sem nenhuma informação a respeito do que se trata, é possível achar que ele é mais uma narrativa que se passa nos campos de concentração nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, e nem sequer imagina que, na verdade, é uma animação que foi muito exibida ao público infantil em seu período de lançamento. A quebra dessa perspectiva ocorre por volta de 2 minutos, quando somos apresentados à protagonista do filme saindo das sombras, uma galinha, em uma granja de fazenda. Em A Fuga das Galinhas, as referências aos campos de concentração não param por aí e prosseguem ao longo do filme, deixando evidente que as escolhas de ambientação são intencionais para a trama, assim como a presença de uma solitária para a punição de galinhas rebeldes, o puleiro ser formado por beliches, as galinhas serem identificadas por numeração, o uso de uma colher como ferramenta para as galinhas cavarem túneis de fugas que parecem trincheiras por baixo da terra, e a forma como é apresentada a máquina de tortas de galinha que chega na fazenda, lembrando uma câmara de gás. Ao mesmo tempo que essas representações funcionam para sugerir uma alegoria, uma comparação ao Holocausto, também parece um modo de fazer com que o público consiga desenvolver empatia com a situação de exploração em que aqueles animais comumente vivem e é tida como natural. Para entendermos como foi construída a relação entre homens e galinhas naquela pequena fazenda da Inglaterra em 1950, é necessário retornarmos às profundas modificações que ocorreram na era moderna naquela região, exploradas por Kate Thomas no livro O Homem e o Mundo Natural. Thomas tenta investigar como essa hierarquia foi construída no Ocidente e quais são as justificativas para isso. O resultado dessa investigação é muito interessante. Thomas levanta a hipótese de que a relação entre homem, natureza e os animais desenvolvidas na era moderna tem raízes nas interpretações da Bíblia e em textos da filosofia clássica. Na narrativa cristã, esse domínio é descrito desde a criação na percepção de teólogos da época. Para eles, o domínio humano sobre as criaturas não humanas tinha um lugar central no plano divino. Foi imposto por Deus no princípio da criação no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden. A partir do pecado original, a relação entre o homem e os animais é alterada, mas a dominação continua. Ela se estabelece de forma mais violenta, exigindo mais esforço dos humanos para dominarem as outras espécies, sendo essa uma das formas de punição divina. Na formação da era moderna, a dominação dos animais, ainda que com pontuais variações, é o elemento fixo na narrativa cristã. Essa ideia de hierarquia entre o social e o mundo animal no filme pode ser visualizada em um momento em que o Sr. Tweed desconfia que as galinhas estão planejando algum tipo de movimento em conjunto e expressa sua preocupação em voz para a Sra. Tweed. Porém, logo é interrompido agressivamente pela esposa, que recusa com firmeza qualquer ideia de organização por parte dos animais. O interessante dessa cena é que ela expõe a justificativa de hierarquização na incapacidade de organização das galinhas, e esse comentário pontua, sobretudo, a essência política que existe na humanidade como um determinante fundamental para a construção da hierarquia. Isso é curioso, pois essa é a segunda linha de referência para a estruturação do pensamento moderno sobre a natureza, um resgate da filosofia clássica, mais especificamente de Aristóteles, que entendia a alma racional ou intelectual exclusiva aos homens. É cômico como, logo após essa fala, a animação corta para a cena em que as galinhas organizadas em um compartimento que lembra muito a ideia de um quartel-general, o que faz pensar em como, no enredo, essa categoria de racionalidade foi embutida nesses animais em específico. Além da naturalização da hierarquia, a separação entre a casa onde os humanos devem morar e o galinheiro, vista em A Fuga das Galinhas, nem sempre existiu. Durante séculos, várias regiões da Europa possuíam a prática de mesclar o ambiente animal com o dos humanos, incluindo esses animais que eram criados para fins comerciais associados à alimentação. Entre os séculos XVI e XVII, existiam as chamadas casas amplas, em que os animais e humanos dormiam juntos, separados apenas por um corredor ou muro. Contudo, na Inglaterra desde o século XVI, existia o procedimento de não aproximar os animais de criação doméstica do espaço humano, e é possível achar comentários de ingleses que criticavam esses hábitos de outras localidades da Europa, ainda que seja possível dizer que sim, em algumas partes específicas do território inglês, poderíamos encontrar exemplos de proximidade entre os animais da fazenda e o dormitório dos humanos. Na animação, esse afastamento é retratado nas cercas, que, para além de impedir a fuga das galinhas, é uma forma de determinar onde começa e termina o galinheiro.
Nas casas amplas, a proximidade entre o espaço humano e o animal existe, ainda que, claro, também seja uma relação de exploração. Era uma forma de tratar melhor esse animal nos procedimentos de pré-abate. No entanto, no filme que trabalha a fazenda em um contexto contemporâneo, essa galinha é afastada do ambiente de contato humano, mas também é afastada do seu hábitat natural. Ela é totalmente desligada de qualquer ideia de natureza. É perceptível isso na cena em que a natureza é descrita por Ginger, e as demais galinhas escutam com empolgação, como se fosse a descrição de uma espécie de paraíso. Na contramão dessa empolgação, uma de suas amigas rebate, discordando da descrição, denunciando que o suposto lugar chamado natureza é uma idealização. Essa parte em específica pode ser compreendida como a descrição de um sonho para o socialismo, e essa comparação com um projeto político acentua como as galinhas, que são compreendidas no filme como trabalhadoras em um processo de produção, foram totalmente alienadas da ideia de natureza. O desenvolvimento do capitalismo na era moderna, associado aos argumentos para a hierarquia entre humanos e não humanos expostos anteriormente, permite relações de exploração no mundo natural mais intensas e organizadas a partir do surgimento da propriedade privada e das revoluções industriais. É importante compreender que as transformações iniciadas pela Revolução Industrial não se restringem ao período em que ela ocorreu, influenciando os modos de produção até o tempo presente. Por volta da década de 1950, período em que se passa o filme, ocorrem mudanças tecnológicas massivas na criação de animais, com aumento de tecnologias voltadas para a produção de mercadorias de origem animal e derivados. Isso é perceptível no filme, no momento em que chega na fazenda uma máquina de fazer tortas, na qual a galinha é colocada viva e o maquinário faz todo o processo de matar, triturar, temperar, assar e embalar, deixando elas prontas para a comercialização. É preciso enxergar essas transformações para além da simples introdução da figura das máquinas, compreendendo que isso ocorre dentro da lógica da estrutura capitalista, o sistema que conduz todo esse desenvolvimento tecnológico. Enquanto a produção alimentícia nas organizações socioeconômicas anteriores era voltada principalmente para suprir necessidades pessoais e da comunidade, o capitalismo demonstra uma tendência de autoexpansão e autoacumulação, e o principal objetivo da produção torna-se o lucro derivado da competição entre os produtores, e não mais o fornecimento de bens essenciais para a sobrevivência humana, como os alimentos. Na animação, percebe-se que os tuídes são pequenos produtores que tiram seu sustento da venda de ovos com métodos pré-industriais, mesmo muitos anos após a Revolução já ter ocorrido, como é mencionado pelo Sr. Tweed, que isso é um negócio de família passado por gerações. No entanto, algumas cenas demonstram que essa atividade econômica já não está sendo satisfatória para o casal nos tempos modernos, quando a Sra. Tweed fala que está cansada de ter lucros minúsculos. Com isso, nota-se que mesmo já estando dentro do capitalismo, a industrialização não chegou automaticamente para todos, quando percebemos que a forma de produzir ovos dos pequenos fazendeiros ainda utiliza técnicas rudimentares. E para sobreviver à lógica competitiva do sistema, eles são levados pela necessidade de se modernizar para se destacarem no mercado e não irem à falência, sendo influenciados a aderir a esse novo modo de produção industrializados e essa nova relação com os animais como a melhor solução para isso, enxergando como sinônimo de evolução. Isso está expresso na fala da Sra. Tweed, quando ela diz que isso vai tirá-los da Era das Trevas, uma referência à forma que o pensamento moderno enxerga os modelos econômicos de produção pré-capitalistas, sobretudo a corrente de pensamento iluminista. Com a expansão das máquinas na metade do século XX, como é demonstrado no filme, os corpos das galinhas passam a ser vistos como matéria-prima para a produção de diversos produtos ultraprocessados. Neste caso, são aplicadas diversas estratégias para que elas cresçam e ganhem peso o mais rápido possível e sejam abatidas, o que diminui bastante sua expectativa e qualidade de vida. Uma dessas estratégias é perceptível no filme, pois logo após a chegada da máquina de fazer tortas, a quantidade de ração que é oferecida às galinhas aumenta, para que elas engordem logo e rendam tortas com mais recheio. Diante de tudo que foi exposto, se você assistir ao filme, provavelmente vai sentir empatia pelas galinhas e se pegar torcendo para que Ginger e suas amigas consigam fugir daquela situação de exploração. Mas será que a nossa postura seria a mesma se a história fosse contada da perspectiva dos fazendeiros indo à falência, sem dar voz aos animais e permitir que as galinhas expressem seu sofrimento e se comuniquem conosco de forma humana?
Bem, é quase certo que iríamos torcer para que os humanos conseguissem sair de qualquer forma daquela situação, mesmo que fosse preciso matar e explorar outros animais para isso, pois como vimos, essa mentalidade de separação e superioridade do homem em relação à natureza, como se não fizéssemos parte, mas estivéssemos acima dela, foi construída historicamente durante muito tempo e acabou sendo naturalizada pela sociedade. Se lembrarmos do início desse vídeo, quando mostramos que o filme propõe uma alegoria ao Holocausto, a princípio essa comparação polêmica pode parecer absurda, até mesmo exagerada para muitos, mas ela propõe uma reflexão. Por que quando um sistema simbólico de poder, que justifica a exploração e o genocídio de um grupo sobre outro, baseado em uma suposta superioridade, é aplicado dentro da espécie humana e isso nos comove? Mas quando a mesma atitude é exercida sobre outros restantes da natureza e espécies, somos indiferentes? Quando a humanidade deixou de fazer parte da natureza?